Bom, vamos lá, irmãos. Então, 2 Samuel capítulo 3, semana passada fomos até o versículo 1 do capítulo 3. Tem uma história de tensão, não é? Depois da morte de Saul, o lamento de Davi, que faz o cântico, né, em honra a Jonatas e a Saul. Depois Davi é aclamado rei em Hebron, na tribo de Judá. E aí começa uma tensão. Com quem? Com Abner. Abner é um general, um comandante do exército de Saul. E o que ele faz? Ele coloca Isbosete, o filho de Saul, como rei da parte norte. Essa é a ideia. Então, quem está por trás de Isbosete, que aparentemente é alguém muito passivo, quem está por trás dele é Abner, o general, o comandante de Saul. Só que Davi e o seu exército vencem as batalhas contra Isbosete, aquela questão do açude, lembra? 12 contra 12, e aí uma brincadeira sem graça, né? e que dá ensejo aí a uma batalha. E começa a perseguição. Azael, um dos sobrinhos de Davi, corre atrás, de fato corre mesmo, né? Literalmente ele corre atrás de Abner para matá-lo. Abner está avisando, para com isso. O Azael não para e ele é ferido no abdômen pela ponta da lança, a ponta oposta, e ele morre. Então Joabe continua a perseguir Abner. Abner vai para um monte para se proteger com os homens de Benjamim. Abner pede trégua, Joabe concede a trégua e os dois voltam cada um para as suas cidades, tendo as baixas aí, né? 19 baixas para um lado de Davi, e 360 para o lado de Abner, para o lado de Isbosete. Uma evidência que o Senhor é com Davi, e a guerra dura muito tempo. Há muito tempo de guerra ainda, de conflito entre o povo de Deus. Isso que é mais triste, né? Tem filisteu lá no norte, mas deixa lá, vamos lutar entre os israelitas. É muito triste isso. Mas o versículo 1 do capítulo 3 diz: durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi ia se fortalecendo, porém a casa de Saul se enfraquecendo. E nós vimos que sofrimento, conflito, tem aí são vistos quando o povo de Deus não entra em acordo, quando querem tomar lugar um do outro, e vimos isso semana passada. O texto continua. Como eu disse semana passada, seria ideal tratarmos de 2:8 até 3:39, mas não é possível. Então hoje nós vamos até 3:39, porque é o fechamento de uma ideia, tá bom? Aliás, o ensino do texto de hoje poderia ser muito bem o mesmo ensino da semana passada, tá? Conflito, sofrimento vão aparecer quando o povo de Deus quer os seus interesses pessoais. Pode ser o mesmo ensino, mas hoje a gente tem algumas nuances aqui diferentes. Vamos lá. Vamos ao nosso texto, tá bom? Em Hebron, e aqui eu vou do 2 até o 5 direto, ok? Em Hebron nasceram os filhos a Davi. O primogênito foi Aminon de Ainoã, a Jezreelita. O segundo, Quileabe de Abigail, viúva de Nabal, o Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Itreão de Eglá, mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebron. Vamos lembrar o seguinte: quando Davi sai de Ziclag, lembra lá Ziclag, e vai para Hebron, e ele leva todo o seu povo. Ele vai com quantas esposas? 2, certo? E vai para Hebron, e ali ele é coroado, ungido rei pelo povo de Judá. Agora ele tem 6. E tem um filho, no mínimo, com cada uma, né? E aqui nós temos que, eu sempre falo isso, o que o autor está querendo falar aqui com a gente? Ele não está colocando o juízo de valor nisso. Nós já temos o juízo de valor nisso. Está certo ou está errado? Está errado. Ele não está querendo colocar juízo de valor, ele está querendo dizer: Davi teve 6 mulheres aqui em Hebron e teve no mínimo um filho com cada uma, tá? O que é
a poligamia segundo a lei de Deus? Pecado. Não há conversa sobre isso. O que é uma poligamia de acordo com os povos do Oriente? Ali. Poder. Sinal de poder. Multiplicar esposas indica fortalecimento político naquela cultura. É união política para fortalecer alianças. Poxa, mas o que tem? O que tem? Que está contra a lei do Senhor. Não interessa se é comum. O Senhor tem a lei dele. Então, a ausência de um juízo de valor aqui, moral, não nos impede de concluir o que a lei já concluiu, que é pecado, mas nos mostra o que de Davi? Porque olha só, quando o autor coloca, ele teve filhos, o primogênito foi de uma moça Noã, a Jezreelita. Ele dá o local dessa moça, certo? Jezreel, uma planície no norte ali. Gileade de Abigail, viúva de Nabal, o Carmelita. Já é no sul. Terceiro, Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Jesus. Essa Maaca, não é? Filha de Talmai, que era rei, Jesus é uma localidade para trás lá do norte. Então, o que Davi está fazendo aqui? Alianças políticas por meio de casamentos? Puxa, Davi. O autor está nos dizendo que ele está contraindo um casamento, núpcias, com pessoas de diferentes lugares, inclusive uma filha de um rei, de uma nação ali, mais para o norte ainda. Você tem pessoas, ou você tem Davi, que está agindo como um político comum do Antigo Oriente? Parece que sim. Ele está assegurando alianças, interesses políticos acima de obediência moral. Poligamia é pecado. Número de filhos, número de esposas era um sinal de prestígio, de poder no Antigo Oriente. Como eu disse, está em desacordo com o Deuteronômio 17, que diz assim: tampouco para si multiplicará mulheres, para que seu coração não se desvie. Deuteronômio 17 é sobre Israel terá reis. Como um rei deve se portar? Depois você leia lá. Um dos critérios é: não tenha muitas mulheres. O outro é: não tenha muitos cavalos, ou seja, força militar. Não queira muita riqueza. Então, Davi está fazendo isso. Em Deuteronômio 17 diz: isso está errado. Por questões políticas, provavelmente, por interesses pessoais. Ele está contraindo casamento, constituindo famílias, porque o seu coração quer isso. E isso viola diretamente a ordenança de Deus, não é? Os reis não deveriam satisfazer os seus desejos. Deuteronômio 17 diz: fiquem com a lei, estejam com a lei o tempo todo, com o livro da lei. Eles têm que se guiar pelo livro da lei. Não pode tomar para si mulheres, para que seu coração não desvie. Então, o que o autor está mostrando aqui é: Davi está se fortalecendo politicamente, infelizmente, de forma imoral, mas está. Ele está tendo filhos. E aí ela diz o nome desses filhos. Se você se lembrar, vai ter problema ali, pelo menos com alguns que você se lembra, né? Aminon, o que ele fez com a minha irmã? Abusou dela. E aí o que Absalão quis fazer com Aminon? Matar. Depois Absalão quis tomar o reino de Davi. Problema atrás de problema. Apesar dos nossos pecados. Porque a gente tem os nossos pecados também, mas como é um pecado tão grave, tem várias mulheres, parece que está muito ponta ali. E aí eu fico sempre em dúvida. E também a mesma coisa seria na idolatria. Eles tinham os ídolos
livro dos Juízes é um exemplo disso. E aí eu fico confusa, nossa, que a gente é muito, julga demais, condena demais. Então, nós precisamos julgar pelo reto juízo. O reto juízo é o que nós estamos fazendo aqui, com a lei na mão e com o Davi fazendo o que ele faz. Está errado. Isso não implica eu colocar uma condenação de inferno para ele na hora. Isso vai ter consequências muito ruins para a vida inteira dele. A vida toda dele vai ter consequência ruim por causa do pecado dele. Até no leito de morte vai ter filho tentando pegar a trono dele. Consequências ruins, mas isso não me autoriza a jogá-lo no inferno de cara. Porque tem uma história toda, tem erros, como nós temos os nossos erros durante anos. Então, é esse cuidado. Nós podemos julgar segundo o reto juízo. Nós devemos, inclusive, isso é a ordem do Senhor Jesus. Julguem conforme o reto juízo. Então, com a lei na mão e olhando o que ele faz, ele está em pecado. Apesar disso, o Senhor o usa. Apesar disso, Deus cumpre os seus propósitos. Apesar. Ele era Davi, foi ungido pelo Senhor, tem um propósito para ele, foi dito isso, e nesse propósito ele cai, ele tem falhas. Ele foi um instrumento ali, ele foi um personagem na história da redenção de fato muito importante. Ter esse julgamento precipitado logo, isso não é crente. Vamos olhar para o todo. Possivelmente pode ser alguém que é crente e que vai viver a vida toda em um pecado e não se desvincula dele. Pois não. Foi um homem segundo o coração de Deus. Ponto. Acabou a conversa. A Escritura diz isso. Apesar de tudo isso. Não era a sinagoga aí. Isso era o tabernáculo. Era o rei. Ele teve consequências ruins pelos seus pecados. Só que se eu adulterar, eu vou ser excluída da igreja. Mas se eu mentir, eu vou continuar aqui, ninguém vai nem perceber. Ou se perceber, falar, eu mentiu, mas... Pecadinho e pecadão, é isso? Não vai Níveis ter aquela de... consequência séria de me expulsar de uma igreja, ou de ficar disciplina. Raquel, certamente isso não era um exemplo. Não, sim, eu só vou usar para você, mas ter a lógica certa de estar muito diferente. É pecado no velho e no novo. Você tem que ponto. É pecado no velho e no novo. Isso aí tem que estar claro. Porque a lei é que julga o que é certo ou errado, o que é moral e o que não é. É errado nos dois. Sempre. Tá? Sempre será. Tá bom? Vamos seguir. Você queria falar, Júlio? Não, só ia comentar que a palavra não esconde, né? Isso. E uma coisa Eu ia comentar isso depois com o Gil. Esconde a moralidade. A Bíblia não esconde os pecados, inclusive de reis, de homens segundo o coração de Deus, tem os pecados expostos. Já ele vai ter mais um pecado exposto, é com Batseba. Mas nós vamos ver uma coerência de segundo o coração que se arrepende. E aí ele vai ter consequências dos erros dele. E as grandes consequências da vida dele vão ser os filhos, os próprios filhos, essa mistura toda. Então, olha só, em 1 Crônicas 3, nós temos, depois você pode ver, mais filhos de Davi que nasceram em Jerusalém. Teve muito mais filhos, Davi teve muito mais. Por exemplo, Quileabe, em 1 Crônicas, esse Quileabe ali, que está em versículo 3, é chamado de Daniel, talvez um outro nome, mas alguns você não sabe nada mais a respeito. Sabe de Aminon, de Absalão, né? De Adonias, que também vai tentar pegar o reino. Sim. O pecado, a gente peca, mas Deus perdoa, mas Ele não te livra das consequências. Não. Você vai acabar, você vai te levar, mas as consequências. Você confessar o seu pecado, de fato você experimenta o perdão de Deus ao confessar, as consequências estão aí. Ele vai te perdoar, mas Ele não vai te livrar das consequências.
inclusive como disciplina o filho que ama. A consequência ou uma punição amorosa é sinal também de paternidade, mas ele não vai tirar a disciplina, tá? Consequência terá. Ok? Então, esse é Davi, tá? Vamos lá, versículo 6. Havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se fez poderoso na casa de Saul. Então veja, lá no versículo 1 do capítulo 3, o que nós lemos? Davi ia se fortalecendo, ia se fazendo poderoso. Aqui nós vemos que na casa de Saul, não é Isbosete que ia se fortalecendo, que é filho, é Abner. Quem está por trás de Isbosete é Abner, e ele se fortalecia. Ele era a verdadeira força por trás de Isbosete. Isbosete é rei, mas quem manda é Abner. Ele ia se fortalecendo, certamente com o povo, com suas ações, com suas campanhas militares, ele ia se fortalecendo cada vez mais. Teve Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá. Perguntou Isbosete a Abner: por que coabitaste com a concubina de meu pai? Então veja, Abner está ganhando força, e aí ele toma uma concubina aqui é uma mulher com status inferior à esposa, mais uma dama para serviços para os homens, tá? Geralmente para gerar filhos, para simbolizar muito poder. Quem tem um harém, isso simboliza muito poder para o rei. E aí Isbosete vê que, não se sabe se é verdade ou não, possivelmente sim, que Abner tomou uma concubina do pai dele. E ele vai questionar, mas isso é importante porque não é somente uma questão moral. Aliás, Isbosete não está preocupado com a questão moral aqui. A questão dele é política. Porque era comum de tomar uma mulher, uma concubina do rei, significar apropriar-se do que é do rei. Portanto, eu sou o novo rei. Essa é a ação, essa é a motivação por trás que fez Isbosete questionar: por que você pegou a concubina do meu pai? Em outras palavras, você quer ser rei? Porque pegar as mulheres do harém do rei falecido é tomar o lugar do rei. É essa a questão, tá? É possessão, é reivindicar o trono. Então tem um interesse particular aí de Abner e de Isbosete. Só tem interesse por enquanto aqui. Davi, com o que ele fez, político. Isbosete, Abner, pega a concubina. Então, socialmente falando, o harém do rei pertenceria ao seu sucessor. Então, Abner toma uma concubina. Essa é a ideia aqui, tá? Rispa era um objeto na mão de Abner, estava sendo usada para algo. Então, Isbosete pergunta isso. Então, se virou muito Abner por causa das palavras de Isbosete e disse: sou eu cabeça de cão para ajudar? Eu vou explicar. Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi. Contudo, me queres hoje culpar por causa desta mulher? Então Abner fica indignado com o questionamento que Isbosete faz para ele, porque indica que a posição de Abner é de muito poder mesmo. Ele vai questionar o rei assim? Quem manda de fato é Abner, né? Para questionar assim. Ele fica indignado. E o narrador não disse se Abner era de fato culpado disso. Parece que sim, tá? Mas ele fica muito bravo. Ele diz cabeça de cão. A ideia aí é eu sou um traidor, eu sou alguém inútil. A ideia é essa. Alguém que não presta, que não faz algo bom. Essa é a expressão cabeça de cão. E aí ele alega: depois de tudo que eu fiz por você, e essa beneficência aqui que ele usa, a palavra é uma palavra importante no Antigo Testamento, que é hesed, que é um amor pactual, uma lealdade de pacto, muito usada para Deus com o seu povo. Ele usa essa palavra: eu usei de hesed, de lealdade pactual para você, por causa do seu pai, eu ajudei os seus irmãos, eu não te entreguei a Davi. E é isso que você faz. Você me questiona por causa dessa mulher. Eu sou muito generoso com você. Abner fica muito indignado e põe o rei na parede. E aí olha o que Abner fala: assim faça a Deus segundo lhe parecer a Abner. Ele falando sobre si: faça a Deus o que ele quiser comigo.
se como jurou o Senhor a Davi, não fizer eu, transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. Como é que é? Olha o que Abner fala. Você está falando, você está me acusando de tomar a concubina? Então eu vou para o outro lado. E aí ele faz um juramento sobre si mesmo e usa o nome de Deus. Deus está sendo usado agora por Abner, e Abner sabe do quê? Sabe disso aqui, ó. O Senhor jurou a Davi que vai dar o reino para Davi. Ele sabe, claro que sabe. Ele andou 10 anos com Saul. Ele ouviu Saul, inclusive Saul dizer por 2 vezes: Davi, o reino é teu, eu sei. Por que não falou isso antes? Né? Por que não foi para o lado de Davi antes? Interesse pessoal, benefício próprio o tempo todo. Até agora é só benefício próprio. As pessoas querem se beneficiar de tudo. Então, desanimado aqui com o rei Isbosete, porque o que ele fez foi confrontado, né? Ele decidiu virar casaca, né? Mudar de lado. E a ofensa grande que ele decide isso. Ele vai transferir agora, eu vou dar o reino para Davi. Quem que vai dar o reino para Davi? É você, Abner. Olha a pretensão desse homem. Olha o tanto de poder que ele tinha em mãos, na cabeça dele, né? A ponto de dizer: eu vou dar a Davi, eu vou transferir o reino de Saul e eu vou estabelecer Davi sobre Israel e sobre Judá. Dan até Berseba é do Oiapoque ao Chuí. Dan é o limite norte de Israel, Berseba é o limite sul. Essa é a ideia. Olha o poder que esse homem se arroga. Eu vou transferir a Davi o reino. É um absurdo isso que está fazendo comigo, Isbosete. Depois de tudo que eu fiz, ele sabe que o futuro rei é Davi. Parece políticos, né? Totalmente por isso. Você acha que foi por motivos teológicos que ele fez isso? O que vocês acham? Pela teologia, Senhor. Imagina, agora que eu estou sendo confrontado, eu vou para o outro lado. Nada de motivo teológico piedoso aqui, de obediência ao Senhor, que ungiu Davi. É política. Ele não tem zelo pelas promessas do Senhor. Se tivesse, eu teria ido antes. Nem teria começado uma guerra, porque teria zelo pelo que o Senhor disse a Davi. Mas não, é ele. Quem é o beneficiado aqui? Ele. Já que aqui eu tenho isso, eu vou para lá. E nenhuma palavra pôde Isbosete responder a Abner, porque o temia. Olha a fragilidade do rei Isbosete, né? Não tem apoio de Abner, ele já era um fantoche. Sem o apoio do general, ele seria o quê? Nada, não é? Independentemente se Abner tomou a concubina ou não, Isbosete é fraco demais para sustentar a alegação, para se levantar contra Abner. Ele não tem força. E ele percebe que quem está no poder realmente é Abner. Portanto, não tem nada, não consegue fazer nada. E aqui começa o enfraquecimento dos sucessores de Saul, né? E isso vai trazendo vantagem para Davi. Mas olha a confusão. Seguindo. Então, de sua parte, ordenou Abner mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? Faze comigo aliança, e eu te ajudarei em fazer passar-te a ti todo Israel. Então Abner envia mensageiros a Davi lá no sul, em Hebron, para fazer aliança com ele, certo? Ele procura fazer um concerto aí com Davi, dizendo: olha o que ele diz, de quem que é a terra? O que ele está dizendo? É minha. Ele entende que a terra ali é dele, Abner. Ele parece estar numa posição de supremacia, como se ele pudesse ditar a Davi os termos de tudo. A terra é dele, é ele quem manda. Abner tem jogada política para garantir os seus interesses de poder, seus ganhos pessoais, suas vantagens pessoais. E aqui, tudo isso, esses verbos aqui, mostram que é Abner que está fazendo, que vai fazer a sua causa disso, né? Faz comigo aliança, eu te ajudarei em fazer passar-te, eu vou passar você, Davi, eu vou passar todo Israel para você. Você é Abner? Eu, cadê o Yahvé, né? Falta Deus aqui, o nome Yahvé em muitas palavras. Ele só foi piedoso ali, citou Deus, quando foi interessante para ele.
como jurou o Senhor a Davi, eu vou dar a ele. Agora ele não cita, mas é eu vou te fazer passar a todo Israel. Aí vem Davi. Respondeu Davi o mensageiro: bem, eu farei aliança contigo, porém uma coisa exijo: quando vieres a mim, não verás a minha face, se primeiro não me trouxeres a Mical, filha de Saul. Primeira mulher dele. Já tinha 6. Tudo bem, ele foi casado com ela, depois o Saul tirou, deu para outro homem, já vai ver isso. Agora ele quer de volta, porque ele ama ela. Essa história até aqui tem o que de ponto-chave? Interesses pessoais. Bem-vindo Davi, já teve no começo 6 casamentos, e agora ele diz: eu vou fazer, traz Mical, que é filha de quem? Saul. Ah, estar casado com a filha de Saul é interessante, né? Filha do rei, é mais fácil a transição para rei. Mais um com interesses pessoais. Manobra sagaz política, a presença da filha de Saul colocaria Davi numa posição muito forte para subir ao trono, né? As razões não foram românticas não, gente. Foram muito mais práticas, pragmáticas, porque ele tem laço com a família de Saul, voltando a ter Mical como esposa. Ele percebeu muito bem a situação, ele tem interesses políticos pessoais para alcançar o que ele quer, e ele usa Mical, assim como Abner usou a concubina, Davi está usando Mical para os seus interesses. E olha mais o que Davi faz, também enviou Davi mensageiros a quem? Ele não só mandou para Abner não, ele mandou outra carta, ó, fala isso para Abner e vocês aqui vão para Isbosete, filho de Saul, irmão, né, da Mical, dizendo: dá-me de volta a minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteu. Lembra disso? Por que ele mandou para Abner e para Isbosete? Interessante, né? O jogo dele. Ele envia a mesma exigência para Isbosete, e agora ele torna Abner um intermediário ali. Abner não tem todas as cartas, Isbosete também tem, e aí Isbosete deve ter se sentido muito importante, né? Olha, Davi está me exigindo algo. Poderosos ficam decidindo ali nas salas de poder o que querem. Ele manda para Isbosete, ele faz um jogo político também. E olha, quem manda Mical para Davi? Isbosete. Então, Isbosete, não foi Abner, mandou tirá-la de seu marido. Mandou tirá-la a seu marido, a Paltiel, que era o marido dela, que Saul deu ela para Paltiel, filho de Laís. Seu marido a acompanhou, caminhando e chorando após ela, até Bauri. Disse Abner: vai-te, volta. E ele voltou. Imagina essa cena. Meu Deus, você imagina? Isbosete, o irmão da Mical, por que ele mandou a Mical de volta? Interesse? Algum nível de interesse? Porque ele queria agradar Davi. É inimigo. Vamos lá. Leva a Mical, o marido vai chorando atrás. Ele diz: deixa ela de volta. Olha o sofrimento que está causando os jogos de poder, os jogos de interesses pessoais para benefício pessoal. Percebe a história? É o tempo todo isso. Seguindo. 17. Falou Abner com os anciãos de Israel, dizendo: outrora procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Ah, é? Olha aí, agora ele vai para os anciãos da parte norte, que Judá e do sul já está com Davi, certo? Agora ele vai falar com os principais da parte norte, fazer uma conferência, os que representavam, dizendo que vocês queriam que Davi reinasse sobre vocês. Será que foi uma estratégia de relação pública? O que ele está fazendo nesse raciocínio aqui? Ele levou os anciãos a admitirem que Davi era de fato o rei que eles queriam. Apesar das falhas, é Davi. Ele leva os anciãos a pensarem isso. E agora ele diz: fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo:
por intermédio de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os meus inimigos. Olha o que Abner fala. Esse anúncio aqui, que o Senhor falou a Davi, por intermédio de você, Davi, eu livrarei meu povo das mãos dos filisteus, não está registrado em lugar nenhum. Abner que falou isso. Isso foi registrado, foi dito acerca de Saul. Quando Samuel ungiu Saul, ele foi chamado Saul para vencer filisteus. Isso não foi dito de Davi, mas Abner passa a mesma frase que foi dita sobre Saul para Davi, nessa conferência com os anciãos de Israel. O Senhor disse a ele: eu vou te fazer vencer filisteus, vou te dar nas mãos todos os seus inimigos. Olha a jogada aqui, as palavras de Abner. Ou seja, Davi vai substituir Saul. Ele tem essa conferência com os anciãos. Olha só, fiquem do lado vencedor, parece que é isso, né? Vamos botar todo mundo de lado. Ele está vencendo, nós temos um rei fraco lá, eu estou com Davi agora. Vamos comigo, essa é a ideia. Da mesma sorte, falou também Abner aos ouvidos de Benjamim, e foi ainda dizer a Davi em Hebron tudo o que agradava a Israel e a toda a casa de Benjamim. Gente, Benjamim aqui tem que... Opa! Saul é benjamita. Ele vai para os benjamitas e diz a mesma coisa. Ele fala também isso. Benjamim lá exprimido entre o norte e o sul, no meio. Mesma tribo de Benjamim, completamente envolvida com Saul, questão familiar. Ele era de lá. Ele tem acordo com os de Benjamim, a favor de Davi. Olha o jogo que Abner está fazendo para mudar de lado. Ele está tomando... Tu lembra aquele que ele falou para Isbosete? Eu vou dar a Davi todo Israel. É isso que ele está fazendo mesmo. Ele está convocando todo Israel para ir para Davi. E o Abner ter com Davi em Hebron. Então ele desce, agora ele chega na tribo de Judá, e 20 homens, com uma comitiva de 20 homens com ele. Davi ofereceu um banquete a Abner e aos homens que com ele vieram. Então tem esses arranjos preliminares políticos todos com Israel. O próprio Abner faz a viagem até Hebron para aliança com Davi, uma reunificação do reino. Para aparentemente positivo isso, poxa, Israel unido, que bom. Davi recebe com hospitalidade. Lembre-se, havia guerra constante entre a casa de Davi e a casa de Saul. Abner ia se fortalecendo. Davi recebe Abner. Por que Davi recebe Abner? Tem interesse nisso? Certamente. Ele tem interesse no reino. Por que meios? Vamos ver. Então disse Abner a Davi: levantar-me-ei e irei para juntar todo Israel ao rei, meu Senhor, para fazerem aliança contigo. Tu reinarás sobre tudo que desejar a tua alma. Rapaz, é Deus falando, né? Ou é Abner? Não é? Não é? Olha aí, já fez a ligação. Aparece alguém que ofereceu a Jesus todos os reinos, né? Já fez uma ligação boa aí lá para o final. Assim despediu Davi a Abner e ele se foi em paz. Então, Abner, a fala de Abner é alguém poderoso. Que fala: Davi, eu vou te dar o reino na tua mão. Faz aliança comigo. Olha o poder que esse homem tem. Parece que é um instrumento, né, do Senhor para unificar o reino. Então, tem ali uma confiança mútua, um respeito mútuo entre os dois. Tem banquete, gente. Banquete não é coisa da gente passar em branco, não. Banquete é para gente próxima, gente de honra, gente que você quer perto. Davi faz isso com Abner e os seus 20 homens. A aliança foi celebrada, uma festa ali. O entusiasmo de Abner é: eu vou fazer, eu prometo a você. Pergunta: será que Abner esperava algo em troca? O que vocês acham? Um carguinho ali, né? Nada como o dia de hoje, só tinha lá, gente. Hoje não tem mais isso. Uma secretaria, um ministério, só lá. Hoje acabou isso, tá? E agora isso aqui é importante. Ele diz: vai em paz. Isso é mais do que vai em paz. Isso dito por Davi é um salvo-conduto. Eu garanto a sua proteção. Isso é sério. O rei Davi dizer para Abner: vai em paz, é um salvo-conduto, é algo assim, vai em segurança.
temos aqui dois sócios, Davi e Abner, cada um com seus interesses. Só que tem uma ponta solta aí. Tem uma ponta solta aí. Eis que, Ficava com ele entalado. olha aí, tinha alguém que estava com o Abner entalado, não tinha? Eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma investida e traziam consigo grande despojo. Investida, nesse período, é contra quem? Casa de Davi contra a casa de Saul. Constantes. Possivelmente, o texto não diz, mas o texto diz anteriormente que houve muitos anos de guerra. E eles voltam de uma investida. Os homens de Davi com o seu general Joabe, trazendo despojo. Abner, porém, já não estava com Davi. Então Abner tinha ido. A reunião tinha acabado, o banquete tinha acabado. Abner pegou seus 20 homens e começou a voltar para o norte. Porque este o havia despedido. Tinha despedido Abner. E ele se fora de novo, em paz, com a garantia de que ele está seguro. Chegando, pois, Joabe e toda a tropa que vinha com ele, disseram-lhe, olha aí o rádio peão, Joabe, vem cá, você não sabe quem estava aqui. Abner, filho de Ner, veio ter com o rei, o qual o despediu, e ele se foi, paz nos 3 versículos. O que Abner entendeu? Como é que é? Abner, o que Joabe entendeu? Abner veio aqui, Davi o recebeu, e ainda o mandou em segurança embora. É assim que Joabe recebe a notícia, né? Bem quando a aliança estava já estruturada, Abner está voltando para dizer, está feita a aliança, vamos todos com Davi. Chega Joabe, sabe da fofoca, do que acontece, e com seus homens. Só que Joabe teve um irmão seu morto por quem? Abner. Abner matou Azael com uma lança. E Abner era um general, mais ou menos do mesmo cargo que Joabe. E aí Joabe não aceita. Como é que Abner esteve aqui e Davi liberou? E Davi mandou em paz. Então Joabe foi ao rei e disse: que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo. Como, pois, o despediste indo-se livremente? Não lembra um pouco, não o conteúdo, mas a cena que nós começamos? O rei Isbosete indo fazer perguntas para Abner. O menos poderoso indo fazer perguntas para o mais poderoso. Aqui é a mesma coisa, Joabe colocando Davi contra a parede. Como é que ele veio aqui e Abner veio e você despediu livremente? Olha a petulância de Joabe, falando com o rei isso, o que fizeste? Tomado de indignação, igual Abner ficou indignado com Isbosete, agora é Joabe que fica indignado, ele vai até o rei e critica o rei, acusando de, por que você fez isso? E a acusação é, bem conheces Abner, filho de Ner, veio para enganar-te, tomar conhecimento de tuas empresas e sondar todos os teus planos. Abner veio ver como é que é aqui, porque ele quer. Você conhece. Joabe estava certo que não tem relação pacífica entre Abner e Davi. Ele tem interesses em você. E interessante é que Davi não responde. Porque o texto diz que Joabe se retira de Davi. Se responde não é registrado, certo? Mas Davi se cala, né? Joabe não acreditava que é possível que Abner pudesse agir com sinceridade, porque Abner tinha acabado de trair o filho de Saul, matou Azael, e Joabe aqui possivelmente está temeroso com o quê? Perdeu o cargo dele, era um possível concorrente de cargo. Também, além de ter uma questão pessoal de vingança, você tem um general vindo aqui fazendo aliança com Davi. Bom, retirando-se Joabe, que Davi enviou mensageiros. Quem enviou? Joabe, após Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. Possivelmente estava perto
tá? A menos de 10 quilômetros. Então Abner toma uma providência. Mensageiros, talvez a cavalo, envia uma mensagem para Abner para ele voltar. Abner voltou. Muito possivelmente, Joabe enviou essa mensagem em nome de quem? Davi. Porque Abner não ia. Apesar do salvo-conduto vai em paz, que é você ter segurança para ir embora, chegasse uma mensagem para Abner de Joabe, de Joabe eu não volto. Para Joabe eu não volto. Ele tem motivos para me ver que eu não quero ficar muito perto dele não. Então Joabe arquiteta o seu plano do seu interesse aqui. Ele envia o mensageiro. Joabe está claramente extrapolando as suas funções, tá? Proceder assim era assumir um papel maior do que ele tinha. E é bem provável, como eu disse, que Joabe tenha enviado em nome do rei essa mensagem. Senão Abner teria sido mais cauteloso. Ele tinha o salvo-conduto. E chega uma mensagem do rei: volta aqui. Abner volta. Tornando, pois, Abner a Hebron. Joabe tomou a parte do interior da porta. Então a cidade tinha portas, lembra-se disso? Mas não era simplesmente uma porta. Essa porta da cidade era um local que tinha salas, tinha compartimentos para as pessoas ficarem, julgarem causas nas portas. Então tinham salas ali, construções. Eu vi até uma foto de uma porta de uma cidade, tem lugares para se ficar na porta, protegidos, enfim. Joabe toma Abner a parte no interior da porta para lhe falar em segredo, e ali o feriu no abdômen, e ele morreu, agindo assim Joabe em vingança do sangue de seu irmão Azael. Veja que isso daqui é o que? É comentário do autor. O autor diz, ele se vingou. Ele fez isso para se vingar. Onde ele feriu Abner? É da mesma forma que Abner matou o irmão dele. É vingança claramente. Então ele faz isso agindo contra o que ele poderia fazer. Agora, olha só. Em Números 35 tem lá uma lei sobre o vingador, o parente vingador. Se alguém assassinasse uma pessoa, tinha a lei do parente vingador que poderia retribuir isso. Mas tem algumas questões aqui. Hebron era uma cidade refúgio. Hebron era uma cidade refúgio na qual pessoas que eram acusadas de crimes poderiam ter seus julgamentos ali. É uma das cidades de julgamento. E tem um segundo ponto. Azael não foi assassinado, ele foi morto em guerra. Aliás, Abner avisou ele quantas vezes: sai, Azael, eu não quero te matar. Como é que eu vou olhar para Joabe? Estava em uma situação de guerra, não foi um assassinato sem causa, que isso é de fato a punição lá de Números 35, o parente vingador, para cuidar do assassino do seu parente. Então Joabe faz o que ele não poderia ter feito, por dois motivos: um, que Hebron era uma cidade refúgio para se julgar assassinos, e segundo, que Azael foi morto em guerra. É uma situação completamente diferente de outro assassinato. E aí a diplomacia acabou, a aliança de Davi acabou. Ele nem chegou a ir para o norte para dizer: temos aliança. Ele voltou e foi morto. Não tem a resposta da aliança. Sabendo, depois Davi disse: inocente somos eu e o meu reino para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Davi, logo que sabe da notícia, apresenta um protesto muito emocional aqui, enfático. Primeiro ele alega a inocência. Eu não tenho culpa da morte de Abner. Joabe tem culpa. Em todos os aspectos, a morte de Abner foi um erro. Porque, eu já falei os motivos aqui. Abner deveria ter feito outra coisa e se não matar.
Foi um erro ele ter feito isso. Não foi autodefesa, foi vingança. Joabe, sempre confundo os homens, desculpa, tá? E a gente fica imaginando aqui, interessante, né? Será que Abner morreu na hora que ele teve lá a espada? Será que ele pensou, Davi me traiu? O que vocês acham? Será que ele pensou nisso? Davi me enganou. Mas Davi agora diz, eu não sou culpado disso, eu não tenho parte nisso. Caia este sangue sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Jamais falte da casa de Joabe quem tenha fluxo, quem seja leproso, quem se apoie em muleta, quem caia a espada, quem necessite de pão. Pesado. Davi está irado, ele invoca uma maldição sobre Joabe, e é assustador, é assustador isso. Ele cita aqui algumas palavras de Deuteronômio 25, 28, a partir do 25 tem as maldições da lei, ele cita algumas palavras ali. Não ter fluxo, ter fluxo, ser leproso é o que? Ser impuro, nunca mais adore ninguém. Isso é sério. Sejam deficientes, ou aqui tem uma outra tradução que façam trabalhos pequenos, porque não podem andar, façam trabalhos assim, fúteis. Essa é a ideia. Tudo isso seria a resposta de Davi emocionada, irada contra Joabe. Joabe matou Abner em Hebron, uma cidade de refúgio, onde aqueles que eram culpados deveriam permanecer em segurança até julgamento. Joabe não tinha defesa contra a acusação, porque foi assassinato, premeditado, vingança. Joabe, pois, e seu irmão Abisai mataram a Abner. Agora o autor aqui coloca um comentário. Joabe e Abisai eram 3, os filhos da irmã de Davi, da Zeruí. Joabe, Azael e Abisai. O autor diz, Joabe deve ter enfiado a faca, a espada, mas Abisai estava com ele, por ter morto seu irmão Azael na peleja em Gibeão. Eles mataram porque eles se vingaram. É esse o ponto. 31. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava. Agora Davi se vira para Joabe, depois de saber, e fala: rasgai vossas vestes, cingi-vos de pano de saco e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. Aqui é o esquife, o caixão, tá? Essa palavra eu nunca tinha visto na minha vida. Não. Féretro. Féretro. Eu nunca tinha ouvido. É mesmo? Nunca. Aí fui procurar, caixão ou esquife, né? Olha o que Davi faz. Joabe, vem cá, vocês e seus homens, vocês vão seguir na frente. Pano de saco, cinza, luto. Vocês vão mostrar que estão de luto por Abner. Imagina isso. Sepultaram Abner em Hebron. Irmãos, sepultar alguém em Hebron é sepultar alguém onde Abraão está sepultado, onde os patriarcas estão sepultados, onde Jessé, lembra lá, está sepultado. Em Hebron. E o rei levantou a voz e chorou junto da sepultura de Abner. Chorou também todo o povo. Então, há um lamento de Davi aqui. Todo mundo tem que participar disso. Davi está mostrando que eu não tenho parte nisso. Ele quer livrar a imagem dele de ter matado o general Abner, de Saul. E o rei, pranteando Abner, disse: teria de morrer Abner como se for um perverso. E aqui ele começa um cântico, tá? Se você vir aí na sua Bíblia, o 33 e o 34 eles estão alterados de lugar nos versículos, porque é em forma de cântico. Davi faz um cântico rápido, uma música rápida aqui para Abner. Teria de morrer Abner como se for um perverso? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões. Ele não estava preso, ele não era um criminoso preso que merecia isso. Caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. Fizeram com você como se fazem com um perverso. Ele canta isso no seu pranto, no seu luto. Ele honrou ali a memória de Abner, porque Abner era um general de Saul. Compara ali a execução de um criminoso. Precisava morrer assim. Um grande homem, um grande potencial, parece um insensato morrendo.
Então, onde está o 34? Ali, o 34. As suas mãos estavam matadas. O 33 e o 34 são um cântico, tá? 35. Então veio todo o povo fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: assim me faça a Deus o que lhe aprouver, se eu provar pão ou alguma coisa antes do sol posto. Davi faz um juramento diante de Deus: eu não vou comer em luto, jejum. Eu quero mostrar a minha tristeza por Abner ter sido morto. E o povo querendo que Davi comesse, e Davi não come. Todo o povo notou isso. Veja quantas vezes aparece todo o povo, irmãos. Todo o povo, todo o povo, todo o povo, todo o povo, todo o povo. O autor está nos mostrando que Israel viu isso. Israel soube do que aconteceu e soube que Davi não era culpado da morte de Abner. É esse o ponto. Todo o povo notou isso e lhe pareceu bem, assim como lhe pareceu bem tudo quanto o rei fez. O povo aprovou então o luto de Davi. Parece bom que Davi esteja assim. Parece que é o correto a se fazer com a morte de Abner. Todo o povo e todo Israel, naquele mesmo dia, ficaram sabendo, olha aqui a conclusão, que não procedera do rei que matassem a Abner, filho de Ner. Se Abner morreu, a gente não sabe, pensando que foi Davi que matou, a gente não sabe disso, o povo sabe, não foi Davi. A Escritura diz, não foi Davi que planejou isso. Será que o Davi estava preocupado de novo com a política? Eu penso que há uma questão de Davi se preservar a sua imagem da morte de Abner. Também tem uma questão política aí, apesar dessa parece mais leve, porque não fui eu mesmo. De fato não foi ele, mas ele quer se preservar a todo custo da morte de Abner, assim como ele quis se preservar da morte de Saul. Ele não quis o reino de Saul tomando o reino. E aqui ele dá isso em evidência, porque afinal de contas sabe que ele está em Hebron, foi morto em Hebron e Davi está lá. E o general de Davi mata. A primeira coisa que se pensa é: Davi mandou. Então ele faz de tudo. Veja quantos versículos a gente tem aí para dizer: não fui eu. Eu estou mostrando o meu luto e todo o povo tem que ver isso. Não fui eu. Olha a confusão que traz e tem que ficar provando. Difícil, né? Então disse o rei aos seus homens, Davi disse: não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande homem? Olha a honra que ele tinha para com Abner, né? Certamente Davi, como nós sabemos, honrava muito Saul e também, consequentemente, honrava Abner. Afinal, ele conheceu Abner lá em Golias. Quem levou Davi para Saul depois de Golias morto foi Abner. Então ele conhecia há muito tempo. Ele sentiu pela morte de Abner. Não foi um grande homem, não foi um príncipe. No presente, sou fraco, embora o diga o rei. Estes homens, filhos de Zeruia, quem é Zeruia? Irmã dele. Esses homens, a saber, meus sobrinhos, são mais fortes do que eu. Retribua o Senhor ao que fez mal segundo a sua maldade. O texto termina falando que Davi se reconhece fraco diante de quem? De Joabe e de Abissai. Ele se reconhece: eu sou fraco para fazer alguma coisa. Como Davi? E aqui nós já temos um pouquinho dessa, mais uma das falhas de Davi, né? Que a gente consegue enxergar. Ele tinha essas falhas com seus filhos, ele teve. E não teve também punho para com Joabe. Lá em 1 Rei, a gente vai ver que Davi vai mandar matar Joabe. Salomão vai fazer isso. Davi vai falar: retribua Joabe, porque ele fez uma coisa muito má. Mas ele não tem pulso agora, ele não se sente capacitado para agir contra Joabe. Assim como Isbosete, né, não tinha firmeza para agir contra Abner. Ficou quieto depois que Abner colocou ele contra a parede. É esse o ponto aqui. A tarefa de manter o seu sobrinho sob controle era muito difícil para Davi. Ele não tinha essa força ainda. Ele lamenta isso e coloca o julgamento do Senhor, que o Senhor o julgue. Ele não faz nada por enquanto. Esse é o nosso texto. Vamos lá, muita coisa, né? Muitas cenas
muitas cenas de muita gente ali. Vamos estruturar que nos ajuda a nossa ideia principal aqui. Deixa eu diminuir o zoom. (2 a 5) Cresce a família, entenda-se, esposas e filhos de Davi em Hebron. 6 a 11, a desavença entre Abner e Isbosete. Abner torna-se poderoso, Isbosete acusa, lembra? Você tomou a concubina do meu pai, isso quer dizer que você quer ser rei, é isso mesmo? Ele se indigna, como é que eu fiz tanto por você, você me diz isso? Então eu vou para Davi. Já que é assim, eu saio daqui e vou para Davi. 12 a 21, aliança entre Abner e Davi. Abner propõe aliança com Davi. A condição de Davi, qual é a condição? Traz quem? Mical para mim, filha de Saul. 17 a 19, o acordo de Abner com os anciãos. Abner faz uma política em Israel, com os anciãos de Israel, de Benjamim. Vamos para Davi. Vocês queriam, não é? Agora vamos. O estabelecimento da aliança e o banquete. Tem uma festa, a aliança é estabelecida. Davi concorda. 22 a 27, a vingança de Joabe, que mata Abner. Abner chega, como é que veio aqui? Davi mandou em paz. Ele trama algo e mata Abner. E aí, do 28 ao 39, as reações enlutadas de Davi pela morte de Abner. Ele se declara inocente, ele amaldiçoa Joabe e sua casa, ele lamenta com todo o povo a morte de Abner. Esse é o nosso texto. E aí, eu imagino que vocês tenham também essa dificuldade, né? Sobre o que esse texto está falando. Vamos lá. Aí eu parei um pouquinho, fui estender roupa, pensando, fui lavar louça, o que esse texto está falando sobre o quê? Aí fui tomar banho, aí fui pegar as meninas na escola, isso aí segunda e terça, tá? Segunda e terça pensando, o que eu preciso fazer com esse texto? E às vezes cai os textos assim, né, pastores? O que eu faço com isso? Porque é muita história, você tem muitos personagens, mas eu tento o tempo todo colocar isso dentro do livro de 1 Samuel, de 2 Samuel, e que o autor está me dizendo e narrando essas histórias. Alguém tem alguma ideia aí sobre o que está falando? Os homens que os homens causaram a todos sem consultar a Deus. Ok, olha, isso tudo tem aqui. Eu coloquei isso no meu ensino, mas acordos políticos, pessoas, né? Pessoas, acordos políticos. Você tem uma coisa muito importante aqui, a morte de Abner. Tudo isso, toda essa trama, culminou na morte de Abner. Davi, você tem lá Davi se fortalecendo com as mulheres, né, com os seus filhos. Aí você tem Abner se fortalece, você tem uma desavença com Isbosete, ele sai para o outro lado, ele vai para o lado de Davi, ele ele faz a conferência com os homens. Tudo isso é Abner. Vai para Davi, aliança. Joabe mata ele. A morte de Abner é importante aqui. Você tem uma vingança, você tem toda uma trama para fazer uma aliança e você tem uma vingança. Então eu coloquei, e claro, é difícil isso. Esse texto é muito difícil para a gente ter numa frase, tá? Eu coloquei o seguinte, aí a gente pode pensar junto, tá? Fazer a prova real junto, você pode até arrumar aqui, não tem problema não. O texto está falando sobre os acontecimentos políticos pessoais entre Davi, Isbosete, Abner e Joabe, que envolveram a morte de Abner. Eu escrevi e apaguei diversas vezes. Está falando sobre acontecimentos políticos pessoais que envolveram a morte de Abner. Eu acho que isso resume o meu texto. Se alguém tiver uma sugestão, eu aceito. Os homens segundo o coração dos homens. Isso está no meu ensino, porque eles fazem como eles querem, não é, pastor? O texto todo é uma oratória. Eu fico aqui com o pé atrás, apesar de Davi poder se entristecer com a morte Sim. de Abner, todo o contexto dele com a história de Abner. De Saul. Eu acho que ele foi o piorzinho na história. Então, isso é interessante. Ele costurou. Se você falar assim, pessoal, quem é o bonzinho aqui? Então, o ruimzinho é o Davi. Então, mas é isso mesmo. Ele costurou porque ele ficou com a aliança que
Abner propôs, ficou com Mical, que é filho de Saul, Mical, e amarrou os bocetes. Esse cara era terrível. sagaz, ele tem política na cabeça dele para os interesses dele. Agora, é assim que se toma o reino de Deus, é assim que se conquista o reino de Deus. Olha a falha de Davi. Parece que ele cansou de esperar e resolveu ele mesmo fazer as É difícil você olhar para Davi e ver assim, um tipo de Cristo, não é difícil aqui? O que Davi tem aqui de elogiável? Olha só. Tudo bem, lamentou Abner, ele lamentou, foi um lamento, eu acredito que tenha sido sincero, mas tem todo um envolvimento de interesses aqui. Porque assim, Abner era declaradamente De Saul. E Davi sabia disso. E ele, na hora que Abner chegou, ele não pensou na família dele, no sobrinho que foi morto por aquele homem. Ele passou pano. Passou pano, como ele fez com muitos dos filhos dele, né? É uma falha Ele dele. passou pano, fingiu que não aconteceu, mas ele sabia que aquele cara Tinha matado sobrinho dele. o sobrinho dele. Né? E ficou de boa. Mas o que Por está- isso, o Joabe se revoltou. Porque acima da moralidade estava o interesse. E é isso que esse texto me dá de lição. Tem que ter interesse nesse texto. Porque é o tempo todo cenas de interesses pessoais. Tem outro aspecto aí que Abner se levantou contra a descendência de quem Deus não tinha nem essa que a dor toca, não. Isso. Assim como Joabe aí. Tem Exatamente. que respeitar a autoridade constitucional. E Abner sabe que o Senhor ungiu Davi. E mesmo assim ele vai buscar aliança e falar, eu vou te dar o reino. Com Esposé também, ele gosta de na parede. Isso. Ele vai É difícil achar um mocinho aqui, não é? É muito difícil nessa história achar. Eu sou quem aqui? Você é um pouco de todo mundo. Porque você tem seus interesses pessoais e você passa por cima de moralidade para fazer joguinhos políticos, não é? Nós somos assim também. Tipo de Cristo é o marido caminhando chorando. É o marido chorando atrás da noiva. Esse é o Cristo, né, na história. É o Jaqueline. único sofredor aí. Jaqueline. Mas Davi, ele age dessa forma, assim, tentando fazer aliança e amarrando, como você falou, a família, a própria família dele, né? Praticamente, porque é da irmã, por obediência a Deus, porque ele sabe que ele não pode, a aliança que é para poder tomar conta do reino, né? Que é a direção dele. Isso, foi para isso que o Senhor o ungiu para ser rei em Israel. E para se libertar também depois na morte Do Abner, ele não tem culpa. Não tem culpa. Ele está deixando isso claro. Eu não tomei o reino assim. Mas, então, isso talvez seja o único ponto positivo aqui de Davi dizer, eu não tomei o reino assim. Só que, antes, ele faz aliança com Abner, porque Abner diz, eu vou te dar o reino. Mas é assim que o Senhor me dá reino? Vem da tua mão? Deus já me deu, né? Entende? É agridoce, não é? Ele vai conseguir com paz. Isso é interessante já, porque ele quer paz, Davi quer paz, quer um reino unificado. A que custo ele quer essa paz? Tecnicamente, ele não chegou ao acordo. O banquete acabou e ele falou, vai em paz. Então fez acordo. Eu acho que fez acordo. O banquete acabou. E Abner terminou o banquete dizendo, eu vou te dar o reino. Vai dar paz. Então nós temos, é agridoce aqui, a gente não sabe o que é e o que não é. É difícil esse texto por conta disso. Mas vamos lá. E aí, é isso que ele está falando, eu resumo o texto, tá? O texto está dizendo que nascem filhos a Davi, com 6 esposas em Hebron. Paralelamente, Abner se fortalecia na casa de Saul, porém tendo uma desavença com Esbozete, Abner faz uma aliança com Davi para lhe dar o reino de Israel. Joabe, sabendo da recepção de Davi a Abner, se indigna e em uma trama estratégica mata Abner. Davi, querendo provar sua inocência, pranteia a morte de Abner. O que esse texto me ensina hoje? Que a gente não deve fazer assim. A gente não deve fazer assim, pronto, isso aí, galera. A gente não deve fazer assim. Ficar misturando muito, né? Ficar tentando fazer que os seus interesses aconteçam. A gente fica forçando a mão, às vezes, de Deus, querendo
grande ensino desse texto é benefício pessoal, tramóia pessoal, para você levar vantagem, vai causar sofrimento no povo de Deus. Isso acontece no povo de Deus. Eu escrevi 2 frases porque eu fiquei pensando, até voltando hoje do colégio das meninas, falei, dá para melhorar. E aí eu fiquei rapidinho, vou melhorar um pouco, mas é assim, é rápido, eu tenho que fazer isso rápido, é difícil pensar no ensino. Pastor. Eu só estou com medo do uso da palavra poder de benefícios, mas eu acho que ela é melhor tramóia, tá? É nesse sentido. Porque assim, você se beneficia de uma série de coisas que acontecem nas relações. Mas por que meio, né? Da tramóia, é esse o ponto. Isso, eu acho que tramóia ou não tramóia. Eu acho que é isso que a gente tem que... O jeitinho. Eu escrevi o seguinte, sofrimento e conflitos são experimentados quando o povo de Deus age de forma oportunista. Utilitarista é o quê? Eu vou usar pessoas. São pessoas que são objetos, não são? Para atender os seus interesses de poder e alcançar benefícios pessoais. Eu acho que é isso que o texto me ensina. Porque o texto é tão costurado que dá a impressão que Davi trouxe árvore com propósito. É tão... A tramóia é tão feita que parece que Davi trouxe de propósito. Uma outra frase que segue essa é: quando se busca implantar o reino do ungido por meio de ações oportunistas e de benefícios pessoais, há sofrimento e conflito. Sofrimento e conflito a gente experimenta quando a gente começa a agir de forma oportunista. Politicagem, sabe? Politicagem na igreja para benefício próprio. Por que meios? Tramóia, vai ter conflito, vai ter sofrimento. E Cristo nesse texto? O Eliseu levantou algo interessante. Há uma analogia aqui de oferecer ao ungido o reino. A que custo? Abner fez isso. Nós temos uma analogia disso com o diabo na tentação. Eu te dou o que você quer. Isso é uma analogia, não é? O que eu coloquei foi o seguinte: contraste. Não consigo ver nada de tipo de Jesus aqui. Veja o contraste. Davi contrasta. Na sua justiça de pessoa perfeita, Jesus traz paz genuína ao povo. Não é? Olha isso aqui é um salmo. Mas olha como é evangélico esse salmo. Cetro do seu reino de retidão, amaste a justiça e odiaste a impiedade. Isso contrasta com Davi, não é? É de justiça, é de coisa correta. Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Então, eu tenho Jesus, um contraste de Davi. Jesus é o rei perfeito, que traz paz perfeita, sem tramóia, né? É de retidão, não é de tramóia, o meu rei. E Jesus não entrou em negociação com os inimigos de nossa alma. Foi o que Eliseu falou. Jesus não negociou nada com o diabo. Não. Davi recebe Abner e dá um banquete e aceita essa aliança de Abner, sabendo quem Abner é. Interesses pessoais. E por fim, eu tenho analogias. Tá? É muito difícil aqui. Na busca pelo poder, o povo de Deus é de outra maneira com a gente. Por quê? O maior entre vocês é o que serve. Quem quer se exaltar tem que se humilhar. É de outra precedência. A gente busca o reino de Deus não com tramóia, mas com serviço, com humildade, não fazendo o que é errado. Isso é uma analogia que a gente pode fazer conosco. Um Salvador, Deus tem que enviar um Salvador para trazer paz à terra. Não se pode haver paz no corrompido pelo pecado, com mágoas, ressentimentos, por danos passados e por competição, a não ser que Jesus traga isso. Davi não consegue trazer essa paz unindo o reino. Não consegue. Temos assassinatos, tramas, oportunismos. E por fim, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Irmão, nós podemos nos ver aqui como cada personagem dessa história, porque nós buscamos nossos interesses,
nós fazemos nossos joguinhos políticos, nossas concessões quando não é interessante para nós, e nós somos chamados a crucificar os nossos desejos. Busca por poder, trama para alcançar benefícios pessoais, maquinações, vingança. Isso tudo aqui tem na igreja ou não? Em geral? Infelizmente tem. Não deveria ter, porque a gente deveria crucificar esses desejos de vingança pessoal, de jogo de interesse, de oportunismo, politicagemzinha, para dar certo com o que eu quero. Na igreja? Lugar nenhum, né? Mas na igreja, no povo de Deus. Isso é o que mais tem também. É uma pena que haja jogos de interesses, oportunismos assim. É isso. Que texto, hein? Difícil, confesso que foi difícil. Mas eu acho que não está muito fora do que. Mais uma aplicação pessoal. Pois não. Nas empresas a gente cansa de ver gente focando em outra pessoa para derrubar para um lugar. Não só na igreja, Mas também fora. Usando essas artimanhas para conquistar algo. Não é assim. o crente não deve fazer isso na igreja, nem fora. Nem lugar nenhum, né? Porque ele crucificou. Né? É isso, irmãos. Sociedades evangélicas receber isso florescer. Conflitos por interesse. Vamos ficar em casa, encerrar com oração.